Um título de propriedade falso, um segredo de família enterrado há anos e uma descoberta na igreja que vai mudar tudo o que Domênica pensava sobre Luiz Fernando. Já deixa seu like porque esse capítulo promete. Tudo começa com a confusão das terras em pleno caos. O advogado e padrinho de Domênica, André Solana, entrega uma cópia do título de propriedade que eles nem imaginam que o Genaro falsificou. Domênica exige que Luiz Fernando desocupe todas as zonas onde tem cultivos, construções e animais, e a permitam que levantem as cercas. Luiz Fernando não recua nem um milímetro, dizendo que conhece perfeitamente os limites de suas terras e que sua escritura é legal e que pode provar. De volta à fazenda, Pilar está indignada, dizendo que não pode acreditar que as terras de Luiz Fernando sejam menores do que ele dizia. Mas Nicole pondera que, desde que se lembra, os Gimenez sempre foram pessoas muito decentes. Ela lembra que nunca houve conflito pelas terras antes e que dói ver tanta discórdia brotar de repente. Pilar tenta convencer Chiara a se afastar de Luiz Fernando agora que os Monteiro e os Gimenez estão em conflito. Chiara tem a resposta na ponta da língua. Nem você nem eu somos Monteiro, mamãe. No debate sobre as escrituras, André explica que a diferença entre os dois documentos é que os limites do título de Domênica ficam ao norte do de Luiz Fernando. Ela o acusa de se apropriar das terras dela, e Luiz Fernando diz que podem levar o caso à justiça, onde ela verá quem errou. André avisa que um processo pode levar anos. Domênica rebate dizendo que tem tempo para ir até as últimas consequências. Antes que ela vá embora, Luiz Fernando lança uma provocação. Só espero que não falte com uma lei como da última vez. Você se lembra? André fica sem entender nada. Quando fica sozinha com o padrinho, Domênica confessa que burlou a lei para evitar que Pedro fosse preso injustamente, dizendo que não teve outra saída. André o adverte seriamente. Se isso virar costume, ele não vai advogar mais por ela. Ele completa dizendo que processos de posse de terras rurais podem ser longuíssimos. É muito complicado. Domênica pergunta por que ele não disse isso na frente de Luiz Fernando. E ele responde: porque você e sua vontade de brigar com ele não me deram tempo. O caminho agora é procurar algum documento que explique por que existem dois títulos tão diferentes. Que encrenca! Do outro lado, Luiz Fernando reúne a família e chega à mesma conclusão do padrinho de Domênica. Prudêncio aconselha a não plantar ao norte da lagoa por enquanto, com medo de Domênica ter razão. Mercedes fala que o pai de Luiz Fernando sempre disse que a lagoa era parte da propriedade deles, e por isso ele decide. Irá confiar na palavra do pai, e o feijão vai ser plantado. Genaro está ansioso para saber se deu tudo certo. Domênica diz que irá resolver isso com uma investigação, para que descubram qual dos documentos é falso. Dá para ver o pavor nos olhos dele. A perícia poderia mandá-lo para a cadeia. Enquanto isso, Domênica tem uma conversa reveladora com Nicole, que diz que ela não consegue tirar Luiz Fernando da cabeça. Domênica acaba confessando tudo. Ela conta que após dizer que preferia beijar o cavalo dela do que beijá-la, ela o beijou para ferir o orgulho dele. E então, com a voz mais baixa, revela: "E depois ele me beijou. O mundo parou naquele momento. E terminamos brigando como sempre." Que confissão, gente! Mas ela reafirma que não vai se apaixonar de novo, porque ele pode ser um hipócrita interessado apenas pelas terras. Será que ela acredita mesmo nisso? A cascavel da Chiara está fingindo uma dor nas costas para ser atendida por Luiz Fernando. Ele examina, diz que é só uma tensão leve e receita pomada. Os dois conversam sobre os planos de Domênica de tomar as terras dele. E Luiz Fernando é firme, não vai a lugar nenhum e ainda pretende abrir um consultório no povoado. Chiara agradece pela consulta, beija ele no rosto e vai embora sorrindo de orelha a orelha. E a fofoca voa rápido na fazenda. Genaro fica sabendo que Domênica e o doutor se beijaram e que ela gostou. Tem também uma cena muito bonita, onde Pedro revela que sabe que Prudêncio dava dinheiro escondido para ele comer e se vestir no passado. Ele tem uma gratidão genuína. Já deixa seu like porque agora vem revelações que vão te deixar de queixo caído. Domênica encontra Maria Cadena na estrada, carregando mercadorias pesadas porque o irmão sumiu com a caminhonete. Maria menciona que o pai dela escreveu o ocorrido chamando Domênica de a abandonada e que ele a machucou quando chamou a atenção dele por fazer isso. Domênica aconselha Maria a nunca deixar ninguém machucá-la, nem mesmo o próprio pai.
A menina diz que admira a Domênica e quer ser como ela, respeitada e sem ser diminuída por ser mulher. Roque aparece na fazenda de Luiz Fernando pedindo desculpas a Pedro por todo o mal que fez a ele, mas logo na sequência já pede emprego. Diz que Genaro está cada vez pior e ele quer mudar. Pedro diz que não decide nada sem consultar Luiz Fernando. Kiara vai até o amante, Genaro, mas ele está de péssimo humor. Ela fala que é uma mulher livre e encontrou um homem que vale a pena, um médico com fazenda. Ele rebate dizendo que esse mesmo doutorzinho estava beijando a potranca dele. Kiara perde as estribeiras e afirma que é mais mulher que a prima e que desta vez não vai deixar Domênica tirar o homem que ela escolheu. Esses dois se merecem. Em casa, Luiz Fernando está sem fome, completamente irritado com a insinuação de Domênica de que seu pai mentiu sobre os limites das terras. Mercedes, vendo o filho sofrer por defender a memória do pai como se fosse um santo, decide contar a verdade. Sobre a fazenda, não sei, mas sobre outras coisas, Eugênio mentia. Ele tinha outra mulher, e por isso ela odeia esse lugar. Cada canto da fazenda a lembra dessa traição. Luiz Fernando fica em choque e pede desculpas à mãe por não ter ideia da sua dor todos esses anos. Ela diz que está lá para apoiá-lo e também para se curar, perdoar a si mesma. Que revelação! Mas, num momento a sós com Prudêncio, Mercedes revela que não contou tudo a Luiz Fernando com medo de que ele não a perdoe. Ela omitiu que Eugênio teve um filho com a amante e que, quando essa mulher morreu e ele quis trazer a criança para morar com eles, ela proibiu. Ela carrega essa culpa sozinha e tem medo que esse filho apareça um dia querendo vingança. Domênica encontra a pequena Rosa na rua e descobre que a menina parou de ir à escola após o acidente do pai, porque o dinheiro acabou e ela precisa ajudar em casa. Domênica fica visivelmente tocada com aquela realidade. Genaro está caindo de bêbado na cantina, inconformado com o beijo entre Domênica e Luiz Fernando. Nicole compartilha com a família a ideia de Domênica criar um centro de apoio para as mulheres de Santa Teresa, para que elas conheçam seus direitos e se valorizem. Kiara solta o veneno. Diz que com a imagem dela não vão nem deixar as mulheres chegarem perto desse centro. A família apoia, mas alerta que os homens machistas da região vão resistir e sugerem usar Kiara como laranja no projeto para não gerar resistência logo de cara. Domênica aceita. Ela nem imagina do que a prima é capaz pelas costas. Procurando imóveis para iniciar o centro, Domênica passa na porta da igreja e observa Luiz Fernando chegando com a família e Kiara, sem entender o que ela faz ali. Ela foi convidada pela mãe dele, que está tentando empurrá-la para o filho. Mas aí vem um susto financeiro sério. Pilar e André abrem o aplicativo do banco esperando encontrar cerca de 9 milhões de pesos entre a venda de um apartamento e salários acumulados. Mas o saldo é de apenas 300 mil. Cadê o dinheiro? Alguém mexeu nas contas e a suspeita vai pesar muito sobre alguém muito próximo. E o capítulo fecha com uma cena que para o coração. Domênica resolve entrar na igreja e ouve quando o padre anuncia que a missa é pelo descanso eterno das almas da esposa e do filho de Luiz Fernando. Domênica congela. Ela fica ali, olhando para ele de longe, descobrindo naquele momento que o homem com quem ela tanto brigou perdeu a esposa e o filho. E tudo que ela pensava sobre ele começa a rachar por dentro. Gente, eu preciso da opinião de vocês. Você acha que essa descoberta na igreja vai amolecer o coração de Domênica por Luiz Fernando? E esse dinheiro que sumiu da conta? Quem você acha que está por trás disso? Comenta aqui porque eu quero muito saber o que vocês estão pensando. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada dessa novela que não para de surpreender. Nos vemos no próximo capítulo de Domênica Monteiro. Tchau, tchau!